Fala galera, aqui é o Túlio e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as variáveis para controle de visualização. Bora para o nosso vídeo. Pessoal, dando início aqui ao nosso vídeo, eu estou com esse aplicativo para fazer a gestão de recrutamento e atualmente ele é composto por duas telas. Uma, a home, para visualizar a lista de recrutamento e outra para fazer o cadastro dessas informações. Então, se eu der o play no meu aplicativo, eu tenho a tela inicial com a listagem e se eu clico aqui sobre a opção de adicionar, eu sou redirecionado para uma nova página para adicionar um novo registro. O que nós queremos é evitar usar várias telas. Isso pode prejudicar a performance do seu aplicativo. Claro que cada regra tem a sua exceção, você não pode criar uma tela com 1 milhão de informações também. E aí talvez seja necessário você dividir essa tela. Mas vamos lá, como que nós vamos diminuir a quantidade de telas? Observe que o aplicativo ele tem o mesmo cabeçalho, o que vem alterando aqui é só o conteúdo. Ou seja, eu posso pegar o conteúdo que está na tela 2 e utilizá-lo dentro da tela 1. Com isso, nós vamos reduzir um pouco das telas. O que eu vou fazer a princípio? Vou copiar as informações que estão na tela 1. Na verdade, eu posso até adicionar um componente de fundo aqui, para melhorar a visualização, né? Então, eu vou inserir esse componente e se você não sabe como criar componentes, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Então, vou adicionar aqui, vou na guia inserir, personalizado e vou adicionar aqui um fundo, só que dentro da minha tela home. Então, inserir, personalizado, fundo, e eu já adicionei aqui um fundo para eu colocar o meu formulário. Agora, o que nós vamos fazer é pegar o nosso formulário lá dentro da tela de recrutamento e inserir dentro da minha tela de home. O que eu vou fazer agora é customizar esse formulário. Eu poderia deixar ele em tela cheia, ou eu posso redimensioná-lo aqui dentro do meu fundo para o formulário. Então vou redimensioná-lo, aumentar aqui um pouco a altura e vou trocar a disposição das colunas. Ao invés de 3 colunas por linha, eu quero uma coluna por linha. E aí eu vou ter o meu formulário bem semelhante ao do SharePoint. Além disso, eu posso copiar lá da tela de recrutamento o botãozinho de salvar e o botãozinho de fechar. Então, vou adicionar ele dentro dessa tela, vou subir ele um pouquinho e já é o suficiente. Então, o formulário que eu tinha na outra tela, agora eu tenho dentro dessa tela também. O que nós vamos fazer agora é ajustar esses componentes que foram adicionados. Eu vou agrupá-los, então seleciona todos, botão direito, e nós vamos criar um grupo. Então, esse grupo aqui eu vou colocar o nome dele de G, para referenciar que é um grupo, e eu vou colocar um grupo form processo. Então, vai ser um formulário para o processo. E agora, para esse grupo, nós podemos trabalhar com a propriedade visible. Então, isso faz com que ele fique disponível ou não dentro da minha tela. Beleza? Como que nós vamos utilizar isso ao clicar no botão mais? Então, quando eu clicar no botãozinho mais, no ícone mais, eu tenho aqui uma fórmula. Anteriormente, ela me levava para a outra tela e resetava o meu formulário. Eu vou fazer diferente agora. A primeira coisa que essa fórmula deve fazer é, aqui nesse botãozinho de mais, ele vai transformar o formulário em um formulário de edição. Então, eu vou colocar ele como o new form e aqui eu vou selecionar o processo 1, que é o nome do formulário que está dentro dessa tela. Se você pegar aqui é o formulário 1. Para não dar confusão, pessoal, você pode até excluir essa tela 2. Isso aqui nós nem vamos utilizar mais. E aí nós só vamos corrigir alguns errinhos aqui, Então, formulário aqui eu posso até renomear, vai ficar como form 1. Prontinho. Então, clicando no mais, ele vai resetar esse formulário para adicionar um novo registro. Além disso, eu vou criar, então, 2 pontos se você estiver no ambiente português, 1 ponto e vírgula se você estiver no ambiente inglês.
para passar mais um parâmetro. Eu vou utilizar aqui a criação de uma variável. E existem duas formas de fazer isso. Eu posso criar uma variável utilizando a função set, que aqui eu crio uma variável global que vai ser utilizada em todas as telas. Mas como eu quero controlar só essa tela, eu posso utilizar as variáveis de contexto. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, o update context. Então, deixa eu aumentar a barra de fórmulas. E aqui dentro nós vamos criar variáveis. Então, uma variável que eu vou criar, entre chaves, vai ser a var form vis. Então, essa variável vai controlar a visibilidade do meu formulário. E a visibilidade dele vai ser true. Então, eu passo o valor dessa variável. Fecho a minha chave e fecho o meu parêntese. Então, vamos ver como que vai funcionar isso aqui, tá? Se eu pego o nome dessa variável agora, eu consigo utilizar ela dentro do meu grupo. Então, vamos selecionar o grupo que a gente criou. Vamos vir na propriedade visible e aqui dentro nós vamos chamar o nome da nossa variável. Então, a nossa variável var form vis. Então, isso já faz um pouco do trabalho. Então, quando eu clicar no mais, a tela já vai aparecer, porque o meu formulário está sendo controlado por uma variável. Eu falo a propriedade de visibilidade. Legal! Vamos ocultar esse formulário agora. Eu vou utilizar esse botãozinho, esse ícone, e aqui eu vou dar um reset no formulário. Então, já tem aqui uma opção de resetar o formulário. E, novamente, nós vamos utilizar a função update context. Então, update context, abre chaves. Eu já vou pegar o nome da minha variável e o valor dela agora vai ser false. Você pode até fazer o contrário. Oculta o formulário primeiro e depois você reseta a forma. Faltou fechar as chaves. Beleza? Então, oculto o formulário e depois reseto ele. Vamos ver se funcionou. Então, vou editar aqui alguma coisa. Então, quando eu clico no xizinho, fecha o formulário. Quando eu clico no mais, abre o formulário. E eu posso fazer isso também, pessoal, para o meu ícone de lápis. Então, observe que ao invés de utilizar várias telas, agora eu estou utilizando apenas uma. Então, vou copiar essa fórmula que já existe aqui e vou editar esse botãozinho do lápis. Então, ao invés de dar um new form, eu vou dar um edit form. Então, ele vai ser um formulário de edição. Aqui eu passo a variável como true, fazendo com que o meu formulário apareça. Vamos ver se vai funcionar. Seleciono um item da lista, clico sobre o botãozinho de lápis e o item já aparece. Quando eu clico no fechar, ele desaparece. Pessoal, então essa é uma forma de você utilizar as variáveis para controle de visibilidade. Isso vai evitar com que você crie uma tela para cada ação que você precisa executar. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já aproveitando, curta, comenta, compartilha esse vídeo. Isso faz com que conteúdos como este cheguem até vocês. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.